Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, em mais um encontro, desta vez sob o nosso querido Platão, com um especialista, Rubens Garcia Nunes Sobrinho, que está mais uma vez conosco para a nossa alegria. E nessa condição, Jesus querido, nós te agradecemos as bênçãos que já estás fazendo verter por sobre nós, por sobre o nosso querido irmão Rubens, por sobre todos os nossos esforços no bem e por sobre todos os nossos irmãos no planeta que tão amorosamente diriges. Nesta hora, Jesus, alta e nobre, porque nos dedicamos ao teu evangelho de luz, a codificação de Allan Kardec, dos desdobramentos de tua mensagem, e te rogamos, ao te agradecermos, as bênçãos por sobre o nosso encontro, sobre aqui os nossos estudos. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós estamos então, já dissemos que estamos com o nosso Rubens, mais uma vez, obrigada Rubens. Rubens é professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Dr. Marcelo Marques, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em Platão, pitagorismo, cultos de mistérios gregos e ética clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. É coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga na Universidade Federal de Uberlândia, é coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade, membro da Sociedade Brasileira de Platonistas e é autor do livro Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia. E é autor de vários artigos acadêmicos, inclusive aqui na nossa revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Rubens vem hoje nos falar sobre argumentos platônicos a favor da pré-existência e da imortalidade da alma. Rubens, nós agradecemos e somos todos ouvidos. Bem, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Nádia pelo convite e ao Carlos pela ajuda técnica, né, que viabiliza essa apresentação. E agradeço aos ouvintes que se interessam pelo tema. Bem, por que falar de Platão e Sócrates? Porque o próprio Kardec, né, já tinha escrito o Livro dos Espíritos e ele não conhecia os diálogos platônicos, porque as traduções prévias ao século XIX eram todas em latim, né? A primeira foi do Marcílio Fitino, que traduziu do grego para o latim. Na época de Kardec, um helenista chamado Victor Cousin traduziu para o francês os diálogos de Platão. E Kardec já tinha escrito o Livro dos Espíritos, e quando ele escreveu o Evangelho, na introdução, ele apresenta Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. E chama a atenção para o fato de que novas ideias não surgem, não irrompem subitamente, que há uma longa preparação para que elas possam surgir. E fica evidente, né, nas considerações que ele faz,
que Sócrates e Platão vieram como espécie de missionários para criar categorias mentais que não existiam ainda, ao menos no Ocidente, ou no mundo ocidental. Então, certamente eles foram precursores para forjar noções, concepções, conceitos, quadros mentais que não existiam no tempo deles, e que isso pudesse abrir campo para o surgimento não só do cristianismo, mas também do espiritismo. Então, a questão da imortalidade da alma e da reencarnação não surgem, fato, diretamente com Sócrates e Platão, mas já havia, né, antecedentes, como nós dissemos no nosso primeiro encontro, no orfismo e no pitagorismo. Leon Denis cita, com mais vagar, a contribuição de Pitágoras para a molda dessas novas concepções, né? Mas Sócrates e Platão foram além porque eles desenvolveram uma moralidade que antecipa de maneira surpreendente a moralidade cristã. Então, eles foram precursores, eu entendo que praticamente missionários. E por que Sócrates e Platão? Porque Sócrates nada escreveu. Os registros que nós temos das falas de Sócrates vêm principalmente através de Platão, que conviveu com Sócrates durante 10 anos e intensamente, né? Então, Platão é que foi o principal divulgador da filosofia e da moralidade de Sócrates, né? A filosofia de Platão é um esforço para levar às últimas consequências o que Sócrates diz, né? E Platão tenta fundamentar filosoficamente, imortalizar a filosofia de Sócrates, e nesse esforço ele desenvolve a sua própria filosofia. Então, Sócrates e Platão vêm junto, porque as outras fontes que registraram a vida de Sócrates, elas não são, por exemplo, Xenofonte não era filósofo e Aristófanes era um crítico, enfim, então a fonte mais confiável que nós temos é o próprio Platão. E na introdução ao Evangelho, o Kardec cita trechos de diálogos que ele não especifica quais são, principalmente porque nessas traduções do Victor Cousin não havia as passagens, nós chamamos de parágrafos críticos, né? Então, a finalidade dele era apenas mostrar a semelhança de certas passagens e doutrinas contidas nos diálogos com o Espiritismo. Ele mesmo ficou muito surpreso porque ele não conhecia Platão a fundo, e só depois de ter já escrito o livro, ou codificado o livro dos Espíritos, ele percebeu a extrema semelhança. Bem, a apresentação ficou um pouco longa, e eu vou, a partir dessa introdução que ele faz, fazer alusão a um dos diálogos do Platão, em que ele vai justamente desenvolver 4 argumentos a favor da imortalidade, e que parte desse diálogo foi transcrita pelo Kardec na introdução ao Evangelho. Então, inicialmente, para defender que a alma é imortal, né, e morte, né, para ele, é separação de alma e corpo, né? E ele faz referências a esses antecedentes, são os cultos de mistérios. Ou seja, se a morte é separação,
Isso pressupõe que, enquanto nós somos seres encarnados, seres corporais, nós somos uma união psicossomática, né? Só a morte implica a separação. Essa definição de morte ele usa para mostrar, né, que uma das funções do gênero de vida filosófica consistia num esforço para separar, na medida do possível, isolar a alma das interferências somáticas. Ou seja, que a alma só teria plenamente as suas funções, as suas capacidades, a partir desse esforço de isolamento da interferência do corpo. Ou seja, aqui o Platão apresenta a vida corpórea como uma espécie de perturbação, né? Nós termos um corpo, isso tende a nos perturbar e obnubilar e ofuscar as capacidades psíquicas. Então, com a filosofia é um exercício, ele define como exercício de morte, porque, através da filosofia, nós temos meios de isolar, né, de separar as faculdades psíquicas das interferências somáticas. Por isso, ele define a morte, né, no diálogo Fédon, que é a última conversa filosófica do Sócrates, antes dele tomar o veneno. E, por isso, então, a morte é apresentada como separação, o corpo fica isolado. Para Platão, muito se discute que há um dualismo platônico, né, de corpo e alma. Bom, a vida é união, a nossa consciência já pressupõe um equipamento mental que é cerebral, né? Mas a alma, quando ela passa a estar isolada, ela tem as suas faculdades como destravadas. Mas, de qualquer forma, para Platão, em outros diálogos, o que permite que a alma tenha um corpo é o fato de ela mesma, quando da sua criação, no início no mito da criação do universo do Platão, ela foi dotada de uma espécie de invólucro material, que para ele era água, ar, terra e fogo, e esse invólucro material permitia que ela tivesse um corpo físico, né? Então, Platão antecipa de maneira notável a questão do perispírito. Esse isolamento, né, propiciado pela filosofia, leva a alma a um estado de pureza. Com isso, Platão antecipa o fato de que, desde a criação, a alma é destinada a um itinerário de aprimoramento, de aperfeiçoamento, né? Isso implicaria em muitas vidas, em um ciclo indefinido de nascimentos e mortes, ou de transmigração, que a partir do século XVIII foi chamado reencarnação, até que ela adquirisse um estado de pureza tal que ela, isso ele diz no diálogo Timeu, que uma vez que ela adquire esse estado de pureza, o elemento mortal da alma, ou seja, essa parte material que a envolve, ela perderia esse elemento, ou se desvencilharia desse elemento material, e não necessitaria mais nascer num corpo físico, né? Então, Platão antecipa de maneira notável, né? A vida filosófica, então, implicaria nesse esforço por uma vida de justiça, de virtudes, um modo de viver virtuoso que permitiria essa concentração
da psique, da alma em si mesma. E por isso, por essa razão, por esse gênero de vida virtuoso e justo, o filósofo é desapegado em relação aos apetites e prazeres corporais, né? Então, o esforço filosófico implica essa emancipação da alma em relação ao jugo dos, dos, dos apelos, dos impulsos irracionais que implicam a vida somática, né, corporal. Ou seja, o isolamento é independência, é uma conquista que a filosofia propicia, né? Mas nesse diálogo surge, então, a questão do conhecimento. Como é que a alma adquire sabedoria? E por quais meios? Seriam através dos sentidos? Quais são as condições pelas quais a alma atinge a verdade? E Platão defende que isso, através, a alma pode aprender a verdadeira realidade. Ele faz a distinção entre uma realidade aparente, que é a realidade percebida pelos sentidos, pela qual nós temos consciência de estarmos no mundo, e a verdadeira realidade que está para além da nossa percepção sensorial. Mas nós podemos desenvolver a capacidade de ter uma consciência ou ter uma apreensão dessa realidade verdadeira, que está para além dos sentidos, pela o aprimoramento das faculdades psíquicas, e ele chama isso de frônesis, que é o pensamento, né? Essa separação dos raciocínios ou do pensamento mostra que, para Platão, a psique, a alma, é complexa. Ela é complexa porque ela tem origens, ela tem forças que podem estar em conflito umas com as outras, né? A psique, ela tem elementos que são irracionais, que são impulsivos, que configuram todos os nossos desejos, os apetites e impulsos irracionais que não passam pela mediação da reflexão. Nós temos uma parte que é intermediária, que ele chama de irascível, que ela pode tanto atender aos impulsos irracionais como ser uma mediadora da racionalidade, né? E temos a parte propriamente racional da alma, que ele chama logístico. Este elemento superior não é um elemento intelectual puro, mas ele tem uma modalidade, ele tem modalidades de desejos e afetos própria, como o amor pela beleza, o amor pela verdade, o desejo de aprender, o desejo de conhecer. Então, não é um intelecto destituído de sentimentos, mas é uma parte sublime da alma, cujos afetos, o que nós chamamos hoje de sentimentos, estão em consonância com essa parte mais divina que a alma tem. Então, a alma é sede de todas as faculdades, dos desejos, dos apetites, dos impulsos irracionais, da racionalidade, dos raciocínios, de todas as potências humanas. Ou seja, a imortalidade implica que a sede do eu é a psique. E não, isso não é isolado independentemente dela ter um corpo ou não, né? Para o Platão, o Sócrates fala nesse diálogo, né? Só assim a alma se encontra em melhores condições para raciocinar quando os sentidos, né, ou sofrimentos ou prazeres de qualquer espécie a perturbam.
não só os prazeres excessivos, Platão tem os prazeres necessários e os supérfluos, mas quaisquer prazeres, mas também sofrimentos impedem, podem ser empecilhos para o aprimoramento da alma, desde que aquele que sofre ou aquele que goza prazeres esteja preso à realidade daquela experiência e nada mais julgue além daquilo. Então, o sofrimento ele pode ser uma mola propulsora para a evolução psíquica, mas ele pode, dependendo da atitude que nós temos em relação ao sofrimento, ser um óbice, um empecilho para a melhoria da alma, desde que aquele que sofra veja que ou confunda que toda a realidade é aquela que ele está vivendo naquele momento. Ou seja, que ele não tem a perspectiva do eterno, né? Então, esse isolamento é propiciado pela, pela vida filosófica, né? Então, é realmente importante. Se não fosse importante, isso não estaria praticamente como frontispício ou abertura de uma obra importantíssima que traz a moralidade, né, da doutrina. Se não fosse importante, isso não estaria abrindo a moralidade contida no Evangelho, né? Então, o Sócrates diz, né, só poderá realizá-lo em plena pureza o homem que, na medida de suas forças, for ao encontro de cada um dos seres e ser em Platão praticamente sinônimo de real ou realidade. Então, isso se contrapõe a uma realidade aparente, que é a que nós percebemos pelos sentidos, que ela é limitada pelas as condições corporais, orgânicas, né? Os nossos sentidos têm uma abrangência que muitas vezes é inferior ao dos animais, né? Nós ouvimos frequências sonoras numa faixa mais estreita, cães e gatos, por exemplo, ouvem sons que nós não ouvimos, né? E, e conseguem ver no escuro e nós não conseguimos. Então, os nossos sentidos são limitados. E a nossa percepção de realidade é limitada. E isso confunde a consciência e faz com que ela identifique essa realidade aparente, que é limitada pelos sentidos, como se fosse toda a verdadeira realidade. E Platão aponta que não é. Existe uma realidade muito mais ampla, que, não obstante ela não possa ser apreendida pelas sensações, pelos sentidos, nós temos meios de apreendê-la pelo pensamento, pelo o que ele chama de frônesis, esse pensamento purificado. E é isso que ele diz aqui. Nós só podemos ir ao encontro dos seres pela via do pensamento, abstraindo dele o recurso aos sentidos, né? Utilizando apenas essa capacidade, esse elemento da alma, que ele diz que é divino, isolado, sem mistura, né? E só assim nós podemos aprender o que é a verdadeira realidade. E essa verdadeira realidade abre o campo para o mundo invisível, o mundo espiritual, né? Então, ele mostra que nós temos que desenvolver essa capacidade de sermos, conseguirmos isolar os sentidos e amplificar
essa consciência de uma realidade só pode ser percebida pelo desenvolvimento dessa faculdade que a alma tem de apreender o invisível. E por isso implica uma vida de virtudes, né? Purificar o pensamento começa com a prática da virtude, no agir, né? Nós não podemos purificar o pensamento dando vazão ou alimentando desejos que nos prendem à experiência somática, né? Mais adiante eu vou mostrar, num dos argumentos a favor da imortalidade, Platão vai dizer que dores e prazeres intensos são pregos que colam a alma no corpo, porque impedem com que nós tenhamos uma percepção do real amplificada. Mas a alma pode, através do esforço e do exercício, adquirir a comunhão do pensamento puro com a verdade, né? Uma comunhão, né? Então, com isso, Sócrates ele adota certas concepções que são oriundas dos mistérios, lá do orfismo, mas também do pitagorismo, mas ele reformula isso, né, e transforma na sua própria filosofia. Então, dessa tradição de mistérios, né, o Sócrates afirma isso, o Kardec reproduziu no Evangelho, essa passagem, que é do Fédon, né? A alma está confundida com este mal, essa visão pessimista do corpo é dos órfãos. Então, nós não podemos confundir, dizer que o Sócrates está defendendo que o corpo é um flagelo. Não, ele é absolutamente necessário, né? A alma está confundida com este mal, que é o corpo. Enquanto houver essa mistura, ela não pode atingir o que deseja, que é a verdade. As necessidades do corpo exigem dedicação, elas tomam nosso tempo, né? E os apetites, que são impulsos para o prazer, segundo essa tradição órfica, é a origem de todos os conflitos e também da falta de disponibilidade para a filosofia, né? Por outro lado, a alma separada, né, separada é coriz, em si mesma, quando ela desenvolve essa faculdade de isolamento, ou de concentrar-se nesse elemento divino que ela tem, ela pode contemplar as coisas em si mesmas, ou seja, a verdadeira realidade que envolve, além da nossa percepção física, um mundo espiritual e uma realidade física, inclusive, diferente. Essa união psicossomática, nós somos seres psicossomáticos, né? Enquanto estamos encarnados, somos seres psicossomáticos, né? E Platão define o ser humano como união de corpo e alma, e afirma que uma das causas das doenças é o fato de que nós não atentamos que a parte mais importante do ser, do eu, é a alma. Então, a atenção excessiva somente com o corpo e a negligência com a alma é uma das fontes de doença, né? Essa união psicossomática, então, é uma tendência a ofuscar a nossa capacidade de perceber a verdadeira realidade, que ele chama de frônesis, que é o pensamento puro. E isso é um fragmento órfico, o impuro não será permitido tocar o que é puro. Então, nessa tradição antiga que o Sócrates está se referindo,
A purificação, que é catarsis, implica essa separação da alma e, e separação completa é morte. Por isso, a filosofia é um exercício de morte. E nós podemos estender, né, que qualquer esforço para a emancipação psíquica, qualquer esforço no sentido de nos conduzir a uma amplificação da consciência, uma apreensão ampliada da realidade, que leve em conta o mundo espiritual, é também um exercício de morte, porque é um exercício de separação do corpo. E o Sócrates afirma, ele justifica por que ele não teme a morte, né? O filósofo não teme a morte, porque o medo é um índice que, em vez de ser um amante da sabedoria, aquele que tem medo, na iminência da morte, ele ama mais o corpo, as coisas ligadas à vida corporal. Então, o medo diante da morte é um alerta para que nós desenvolvamos essa capacidade de ter a consciência de que a vida plena é uma vida da alma. Né? Aquele que tem medo, se desespera diante da morte, ele tem um índice de que a alma está presa ao corpo. Bom, um dos ouvintes do Sócrates levanta a dúvida: quem garante que, ao separar-se do corpo, a alma não seja destruída? Quem garante que, embora exista a alma, ela não se disperse, né? E se ela sobrevive, como garantir que, após a morte, ela conserva as suas faculdades, as suas potências, a sua capacidade de pensar, de raciocinar? Quem garante que todas as nossas faculdades sejam conservadas após a morte? Aí surge o primeiro argumento a favor da imortalidade nesse diálogo. Então, Sócrates recorre a essa tradição anterior, que é órfica, e ele diz: olha, existe uma antiga tradição, uma antiga doutrina, de que as almas dos mortos, quando elas chegam o Hades é o mundo dos mortos, é o mundo invisível, né? Quando as almas chegam no Hades, elas voltam novamente, renascendo dos mortos. Então, nesse primeiro argumento da imortalidade, o Sócrates de cara já apresenta a transmigração ou reencarnação como um princípio, né? Não só de uma crença que ele apresenta aqui provisoriamente como uma crença que vem dessa antiga tradição, mas ao passar essa crença da transmigração, reencarnação pelo crivo da reflexão filosófica, ele torna uma crença que implica uma fé numa doutrina, ao passar pelo crivo da reflexão, essa crença, essa fé se torna raciocinada. Então, de cara, também Sócrates apresenta a importância de que mesmo as crenças, que elas sejam raciocinadas, porque só assim elas deixam de ser meros dogmas e passam a ser princípios ou axiomas, dos quais nós vamos derivar consequências. Né? Isso é racional. Né? Não é puramente dogmático. Né? Então, a crença órfica afirmava isso, né? A reencarnação. Os vivos renascem dos mortos. E ele vai fazer uma generalização, uma naturalização dessa doutrina da seguinte maneira: a totalidade dos seres vivos, então, segundo esse pressuposto, vem dos mortos. Então, como é que ele estende, ele generaliza isso? Se nós observarmos a natureza,
todos os processos naturais de transformação são cíclicos. Nós observamos as estações, nós observamos as fases lunares, e com as estações nós temos modificação, as coisas aparentemente desaparecem, depois elas ressurgem na primavera. Todos os processos naturais são cíclicos. Existe uma compensação. Os seres que morrem são compensados por aqueles seres vivos que nascem, né? Isso é uma constatação empírica. Processos naturais são ciclos de opostos, né? Então, todo processo de mudança implica essa passagem de um estado inicial por estados intermediários até um estado final. Mas todos esses processos de mudança, então, pressupõem essa circularidade de passagem de estados opostos, né? Então, é uma constatação empírica da natureza. Os opostos geram-se reciprocamente. Bom, há sempre dois sentidos inversos da passagem de um estado para o outro. E o Sócrates vai exemplificar. Dormir é a passagem do estado de vigília para o sono. Né? Por outro lado, isso tem que ser compensado pelo despertar, que é o processo inverso. Né? Se não houvesse compensação, todos os seres que passassem da vigília para o sono acabariam dormindo um sono eterno. Se não houvesse o despertar, tudo acabaria num estado só. Isso se estende para toda a natureza. Se não houvesse compensação para os processos de mudança na natureza, pelos processos inversos, a natureza seria destruída. Né? O equilíbrio é a compensação. E por isso ele fala, morrer é o processo de passagem do estado de estar vivo, que começa no nascimento, ao estado de estar morto. E o inverso disso seria renascer, ou nascer de novo. Se não houvesse compensação para esses processos, tudo acabaria num estado só. Então, o Sócrates postula aqui que a natureza, o que caracteriza a natureza é um equilíbrio, é um processo, é um princípio de simetria. Todos os processos naturais têm que ser equilibrados e compensados por processos inversos. Sendo um princípio da natureza, se o único processo de mudança, que é a passagem da vida para a morte, não tivesse compensação, isso seria uma exceção a esse princípio das leis da natureza, que é o princípio da simetria, do equilíbrio. Então, não deveria ser uma exceção. Né? Se houvesse essa exceção, Sócrates diz, a natureza ficaria manca, ela ficaria desequilibrada. Né? Logo, se todos os processos têm que ser compensados pelo processo inverso, por inferência, nós podemos inferir de maneira razoável e plausível que este processo, que é do nascimento até a morte, finalizado com o morrer, que ele também tem que ser compensado por um processo inverso, que é o reviver. Porque senão a natureza ficaria manca. Veja, isso é um exemplo magnífico de fé raciocinada. Ele parte de uma doutrina órfica, religiosa, né? E passa essa doutrina pelo crivo do raciocínio e ela se torna uma fé raciocinada. E é um belo argumento. Né? Ele não está provando, mas é um argumento que justifica que a inferência da reencarnação
ela é razoável, ela é plausível e racional. Ela não é um dogma puro. É razoável essa inferência, é uma inferência. E este é o primeiro argumento. O segundo argumento é o da reminiscência. O Platão, com isso, né, ao afirmar que o viver, a vida corporal, esta experiência somática de agora, ela configura um tempo. Então, nós temos o breve tempo da vida, que vai do nascimento até a morte. Mas, com o primeiro argumento, já fica estabelecido que o tempo da alma vai além disso, né? A alma passa por muitas vidas e passa também por experiências no mundo invisível, né? Que Hades significa não visível, ou seja, no mundo espiritual. Então, o tempo da alma, Platão faz a distinção entre dois tempos. Nós temos o tempo da vida, que é o tempo da nossa percepção sensorial, e temos o que ele chama de totalidade do tempo, que é o conjunto de todas as experiências da alma, tanto na vida num corpo, como nas suas passagens pelo Hades, pelo invisível. Logo, ele chama a totalidade do tempo, o tempo eterno da alma, que é imortal. E sendo a experiência da alma abrangendo a totalidade do tempo, o Platão vai questionar o modo como nós adquirimos o conhecimento. Será que aquilo que nós aprendemos e que passamos a conhecer advém somente das sensações, da visão, da audição, enfim, da nossa experiência corporal, biológica, né? Ou não, ou existem conhecimentos que não dependem da nossa experiência biológica. E a partir disso ele vai, então, desenvolver a noção de que nós temos uma capacidade de registrar as nossas experiências, que é a memória. E é evidente que nós somos capazes de guardar o registro, se não de todos, mas de muitas experiências que nós vivemos, né, no histórico da vida biológica. Mas, como o tempo da alma abrange muito mais do que isso, além dessa memória, desse registro de experiências sensoriais, nós temos um outro tipo de memória, que é a memória das muitas experiências da alma, não só nessa vida, mas também no mundo no invisível, no mundo espiritual e de outras vidas. E tradição pré-platônica, né? Talvez seja por isso que Leon Denis tenha julgado importante mencionar o Pitágoras, um dos filósofos pré-socráticos, o Empédocles, menciona nos fragmentos dele que Pitágoras foi um homem extraordinário que desenvolveu a capacidade de lembrar-se de 10 e até 20 vidas passadas. Então, Pitágoras era um exemplo de que alguns mestres de sabedoria tinham uma capacidade extrema de lembrar-se de experiências desse tempo da alma. E esse argumento da reminiscência vai justamente fazer essa distinção, né? E os pressupostos do argumento são os seguintes. Então, Platão faz a distinção, ele chama de anamnesis, que é reminiscência ou rememoração. Nós temos uma rememoração quando uma sensação serve de gatilho, de disparo,
para que nós recordemos de uma outra experiência que não tem relação nenhuma com o momento presente. Então, nós podemos, por exemplo, ouvir uma música e, a partir dessa música, nós puxarmos um fio de recordações e memórias de experiências que tivemos passadas com pessoas amadas ou com situações marcantes da vida, né? Isso pode acontecer com aroma, com cheiro, que também desencadeia um fio de recordações, né? E esse tipo de gatilho, né, que faz com que nós nos transportemos para experiências passadas, o Platão chama de anamnese, de reminiscência ou rememoração, que é diferente da lembrança. Então, a reminiscência pressupõe o anterior e o posterior, né, no tempo. E ele diz: alguns conhecimentos são adquiridos através de reminiscências, ou seja, desse gatilho que nos transporta para experiências passadas. Nós temos reminiscência quando nós sentimos alguma coisa e temos a consciência que estamos sentindo aquilo, mas aquela sensação serve de gatilho ou disparo para que nós nos transportemos para uma outra experiência anterior, tá? De outra natureza, que não tem nada a ver com o movimento, com aquele momento. Essa experiência concomitante, que é disparada pela sensação, gera, então, a rememoração. Por que o Platão, então, qualifica a reminiscência, dizendo que ela pode ser reminiscência de experiências dessa vida, desde que seja um gatilho de uma sensação que arrasta um fio de recordações? Ele faz isso para estabelecer o fato da importância, da condição sine qua non da experiência do corpo. Por que nós temos que ter uma vida no corpo? Porque é simplesmente uma condição necessária para que nós possamos desenvolver a capacidade de apreender a realidade em sua plenitude. Nós temos que ter um corpo, porque sem a experiência sensorial, nós não temos como desenvolver essa capacidade que ele chama de reminiscência, que é a de nos lembrarmos do tempo eterno da alma. O corpo é necessário. E é necessário que essa capacidade seja uma conquista, sim, e não seja simplesmente um dom divino, né? Nós temos que conquistar a capacidade de ampliar a consciência da verdadeira realidade. Então, a reminiscência começa com o disparo da sensação. E ele vai dar 5 exemplos, né, de reminiscência, né? O primeiro exemplo, 2 pessoas se amam. Aí uma delas vê um instrumento, uma lira, um instrumento musical, e a visão da lira, como existe um vínculo afetivo, amoroso, ao ver um instrumento, a pessoa se recorda da pessoa amada, imediatamente, né? Isso é um exemplo de reminiscência. E é curioso o fato dele apresentar o primeiro exemplo de reminiscência entre 2 pessoas que se amam, porque o elemento amoroso é crucial na evolução da alma. Só podemos ter reminiscência porque amamos algo. Se não houver o vínculo amoroso,
né? A visão de um instrumento musical não leva a nada, né? Mas é o fato de haver um afeto forte, que é o amor, que dispara a rememoração. Então, por isso, a filosofia para Platão não é o que nós fazemos hoje, que é um acervo de conhecimentos livrescos. Filosofia para Sócrates e Platão é um amor pelo belo, é um amor pelo ser, é um amor pela verdade, é um amor pela sabedoria. Sem o amor, não há sabedoria. Então, o amor é um princípio de movimento que permite a passagem da percepção sensorial imediata e faz a alma voltar-se para si mesma. É o amor. Então, em suma, é necessário que nós tenhamos um corpo para desenvolvermos a capacidade de termos uma consciência da verdadeira realidade. Mas é necessário que nós tenhamos um corpo, porque esse movimento de ampliação da consciência só acontece movido pelo amor. Então, a passagem pelo corpo pressupõe o desenvolvimento da capacidade de amar. O filósofo, ele é aquele que, diferentemente das pessoas comuns, ele desenvolve a capacidade de amar o ser, a verdade e o belo. Bom, então o amor a força motora, né? E ele chama o amor de Eros, é o vínculo entre dois seres e o poder que marca o início da separação com o corpo, ou seja, do isolamento da alma em si mesma. E o Kardec fala nesse isolamento lá na introdução. Bem, segundo exemplo, alguém vê os interlocutores são dois pitagóricos, Símias e Cébes. Alguém vê os Símias e se recorda dos Cébes, porque eles estão sempre juntos, né? Então, a percepção de uma pessoa, ao ver uma pessoa, nós sempre associamos a outra, porque eles estão sempre juntos, né? O terceiro exemplo de reminiscência. Quando alguém vê uma pintura de um objeto, do instrumento musical, ele se lembra também da pessoa a qual o instrumento pertence. A pintura é uma imagem, toda imagem é uma cópia, enquanto representação, ela é uma realidade empobrecida, mas a imagem é suficiente para desencadear a recordação ou a rememoração, né? Então, imagens podem disparar esse processo se houver o vínculo amoroso. O quarto exemplo, alguém vê uma imagem, né, de Símias, e a imagem, o retrato pintado, pode desencadear a rememoração do Cébes, do companheiro dele. A imagem é suficiente também. E o quinto e último exemplo é mais decisivo, que ao ver o retrato de alguém, uma pintura, nós vamos lembrar da própria pessoa, né? Nós guardamos fotos e retratos como recordação, porque quando nós olhamos para as fotos, nós nos recordamos de experiências complexas, vividas, dos sentimentos que tínhamos em relação à pessoa. Então, o retrato também desencadeia um fio de recordações, né? Mas o retrato levanta outra questão, que a imagem, enquanto tal, ela tem imperfeições.
e ela, ao mesmo tempo que ela é semelhante, né, uma imagem pintada, ao mesmo tempo que ela é semelhante, ela é também dissemelhante, porque toda pintura tem imperfeições, né? Então, semelhança e dissemelhança, né? De qualquer maneira, a imagem presentifica o que está ausente. Ela tem o poder de presentificar a ausência, sobretudo de alguém que já faleceu, que já morreu, né? Mas a imagem tem essa capacidade de presentificar uma realidade que está para além dos sentidos. Se nós vemos um retrato, nós nos recordamos de experiências complexas que tivemos com aquela pessoa que já morreu. Então, essa questão da semelhança e dissemelhança leva à conclusão do argumento, né? O Sócrates vai lembrar, né, que como a imagem ela tem dissemelhança, ela tem imperfeições, não obstante ela não ser idêntica, né, não, é impossível, ele vai generalizar, dizendo que não existem coisas absolutamente idênticas. Então, ele pega alguns exemplos de blocos de madeira ou de pedra que podem ter uma semelhança extrema, mas, ao mesmo tempo que elas são semelhantes, elas têm diferenças. Essas pequenas diferenças fazem com que elas não sejam absolutamente idênticas. Como na nossa experiência sensorial nós só vemos coisas que podem ser muito semelhantes, mas nunca idênticas, de onde é que nós tiramos a ideia da igualdade absoluta? Já que na natureza as coisas não são absolutamente idênticas, né? E onde é que nós adquirimos essa noção do igual, uma igualdade matemática? Bom, se não é a partir das sensações, como é que nós temos esse conhecimento, né? Então, ele fala aqui dos blocos de madeira, que ao mesmo tempo que eles parecem iguais, eles também são desiguais, né? Então, há sempre um salto a partir da percepção de objetos que são muito parecidos para a noção da igualdade absoluta, uma igualdade matemática, né? Se na natureza não existem coisas absolutamente idênticas, né, a igualdade nos, na prática não é a mesma coisa que a noção somente pensada da igualdade. Só pode ser pensada. Ou seja, a igualdade é sempre uma operação mental que nós executamos a partir da percepção de coisas que são parecidas. Mas há sempre um salto, né? Há uma carência da percepção de semelhança em relação a essa igualdade que só pode ser pensada. Se ela só é pensada, só pode ser pensada, ela é diferente da percepção sensível. Muito embora a percepção, a sensação, seja uma condição de possibilidade para o desenvolvimento dessa noção de igualdade. Vendo coisas semelhantes que nós damos esse salto com a operação mental para uma concepção puramente pensada da igualdade. Então, a sensação é crucial para que nós possamos desenvolver essa capacidade de apreender aquilo que só pode ser acessado pelo pensamento, né? E isso Platão chama de inteligível. É só vendo, percebendo, que nós podemos dar o salto e nos concentrarmos naquilo que só pode ser pensado. Então, com isso, ele vai
concluir dizendo que essa faculdade mental, psíquica, que pressupõe esse isolamento da capacidade de pensar, né, surge através das sensações como um gatilho, né? Se o igual em si não pode estar presente nos elementos particulares, individuais da natureza, essa noção, que não obstante pode ser pensada, da igualdade em si, necessariamente, então, deve ser anterior, já que toda reminiscência é anterior, uma remissão a um momento pregresso. Se nós começamos a sentir no nascimento, a partir do nascimento, essa reminiscência de algo que não pode advir dos sentidos, então necessariamente é anterior ao nascimento. Então, o argumento da reminiscência mostra que nós temos essa memória, capacidade de desenvolver uma memória de experiências vividas prévias ao nascimento. E, com isso, esse argumento estabelece a pré-existência da alma, além de estabelecer que nós podemos desenvolver a capacidade de nos recordarmos de vivências, de conhecimentos prévios ao nascimento, que nós trazemos, né? E num limite extremo, como o Pitágoras, né, que era capaz de se lembrar de muitas vidas passadas, né? Então é necessário que nós tenhamos, isso vale para noções matemáticas, né, que nós tenhamos conhecido essas noções antes da experiência sensorial. O Sócrates transfere para a natureza esse vínculo amoroso. É como se as coisas desejassem ser iguais, mas a igualdade plena e absoluta não existe no mundo material, digamos. Então, com isso, Platão estabelece que esse inteligível, que é a verdadeira realidade, só pode ser apreendido através do desenvolvimento dessa memória num sentido forte, que é reminiscência, e ela só é desenvolvida, e primeiro, se ela for impulsionada pelo amor, e pela capacidade de presentificar aquilo que está ausente pelo esquecimento. Então, é como se a alma tivesse saudade de uma condição perdida. Ela esqueceu, mas ela tem uma melancolia, uma saudade dessas experiências passadas. Por isso, né, ele conclui dizendo: ou nascemos com o conhecimento dessas realidades e o conservamos todos pela vida fora, ou, posteriormente, aqueles de nós que dizem que aprendem não fazem mais do que rememorar. E, nesse caso, aprender se não rememorar, ou ter uma reminiscência. Então, aprender no sentido de nós desenvolvermos essa apreensão de uma realidade que vai para além da nossa experiência sensorial, depende do desenvolvimento dessa memória num sentido forte, que é a memória da vivência da alma, no tempo da alma, né? E haverá sempre essa capacidade, essa reminiscência, se houver o amor, porque é o amor que presentifica o invisível. O filósofo ama aquilo que ele não vê. E
Porque ele ama, ele presentifica pelo pensamento aquilo que ele não vê. É o amor que supre todas as carências e que engendra a bela esperança, o Sócrates fala na bela esperança, de que o filósofo encontre, uma vez liberta a alma, o seu alvo amado, que é a sabedoria e o aperfeiçoamento. Bom, o terceiro argumento, né, é o argumento da afinidade. E os ouvintes do Sócrates, então, levantam ainda um medo. Né? Mesmo assim, eles têm um medo de que a alma se disperse após a morte, depois de um tempo, né? Que ela seja, se dissolva. Né? Então, esse argumento da afinidade surge desse medo, da possibilidade de que a alma dure um tempo, mas que acabe se dispersando. Então, nesse argumento, Sócrates estabelece os corpos são visíveis. Né? Se eles são visíveis, eles podem ser apreendidos pelos sentidos. Eles são perceptíveis. Né? Mas tudo aquilo que é percebido pelos sentidos é mutável, está num processo, está na chancela do tempo. Tudo que está no tempo está em mudança. Tá? A marca do tempo é a mudança. Nada que está no tempo cronológico é estático, tudo está mudando. Então, se os corpos são semelhantes às coisas mutáveis, eles são compostos, né? Constituídos de vários elementos. Né? Então, o corpo físico é composto, são muitos elementos. E a morte é justamente quando ela se instala, ela marca o início da dispersão dos elementos do corpo. Quando o corpo se torna um cadáver, né, sem vida, sem alma. Se os corpos são dispersáveis, eles são mortais. Então, o corpo orgânico é mortal porque ele se dissolve, ele se dispersa. O conhecimento mais exato depende desse isolamento da alma, porque naturalmente ela tem um parentesco com o que ele chama de essência, que é um modo de ser que é sempre o mesmo. Então, em contraposição ao que está em mudança, Platão estabelece que existe o real, que ele chama de essência, que é imutável, que é sempre o mesmo. E por que que a alma tem um parentesco originário com o imutável, com essa essência que é sempre a mesma, é um modo de ser que é sempre o mesmo? Porque ela é invisível. Né? Se ela é invisível, ela é semelhante àquilo que não está em mudança. Né? Ou seja, o que é essência? É aquilo que é o objeto da investigação filosófica, que é sempre imutável, idêntico a si mesmo. Essência, aquilo que é sempre imutável. Né? Então, existem os seres que são imutáveis, são sempre idênticos a si mesmo, e aqueles que estão em permanente mudança. Né? Então, há duas espécies de seres, uma visível e outra invisível. O que está em mudança é visível e composto, e o invisível pressupõe-se que seja imutável e não passível de decomposição. A alma é intermediária entre essas duas espécies de ser, entre o absolutamente imutável e aquilo que é inexoravelmente mutável e destrutível. Então, por ser intermediária, a alma é passível de mudança. Por outro lado, há algo na alma que permanece sempre o mesmo,
que é o fato dela sempre ser uma alma e de ser imortal. O que constitui o humano é, de um lado, o corpo e a alma. O ser humano é união de corpo e alma. E união é o dado de fato imediato. Enquanto nós somos vivos, é uma união indissociável, né? Não adianta querer viver como uma espécie de anjo e tampouco uma vida animalesca só voltada para o corpo. A distinção entre o visível e invisível, então, é típico da natureza humana. O corpo se assemelha mais às coisas que estão em permanente mudança. E por ser invisível, a alma se assemelha às coisas que não estão em mudança, porque ela é invisível, né? E por isso, o que é invisível, essa realidade invisível, só pode ser apreendida pelo raciocínio, pela inteligência, por esse elemento superior da alma, ou seja, aquilo que está para além da percepção. Então, a alma aparenta-se a esse gênero de seres imutáveis porque ela é invisível. Mas quando ela está unida a um corpo, a natureza obriga o corpo a ser controlado pela alma. Ou seja, este elemento divino, bom, eu acho que o nosso tempo está esgotando, né? Tá, mas eu tenho ainda umas perguntinhas, vamos ver. Ainda falta muito? Eu só vou concluir aqui rapidamente, né? De qualquer maneira, se Que for necessário, você pode retomar esse argumento no perfeito. próximo encontro, se você achar interessante. Certo, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Em suma, nesse terceiro argumento, o Platão vai dizer o seguinte, que é uma prerrogativa, praticamente ele está antecipando o livre-arbítrio. A alma, como um ser intermediário, ela tanto pode, por suas escolhas, aproximar-se do corporal e do mutável, alimentando os desejos, alimentando uma vida de prazeres, usando o corpo como uma ferramenta para sentir prazer. Como ela pode voltar-se para o divino? Ela pode voltar-se para o aprimoramento moral, para as virtudes, para a justiça, e voltar-se para a apreensão da realidade divina. Quando ela se volta para o corpo, a sua natureza passa a semelhar-se à natureza corporal. Isso é um estado de perturbação que aprende ao corpo. Então, se a alma alimenta, né, esses desejos, esses apetites, e usar o corpo como um instrumento de prazer, ela passa a semelhar-se àquela natureza corruptível. E com isso, o Platão dá até um exemplo, né? Ela se assemelha tanto ao corpo que, no momento da morte, ela se torna incapaz de abandonar o cadáver. E aí o Platão diz, por isso que são vistos fantasmas quase que materiais junto aos túmulos. São almas que estão tão apegadas ao corpo que não se desapegam, né? Não se afastam. E, por outro lado, as almas que alimentam ou que cultivam a capacidade de aproximar-se do divino, elas passam a semelhar-se ao divino. Então, há uma sublimação da alma que faz com que ela se assemelhe ao divino. Então, com isso, Platão estabelece que a natureza da alma depende de suas próprias escolhas. Ela pode tanto
aproximar-se do que é corruptível, do que é corporal e material, como ela pode literalmente divinizar-se, cultivando o amor pela perfeição, pela virtude, pela a realidade espiritual. Então, há um outro argumento, que é o quarto, e eu vou deixar para outra. Eu peço perdão por ter me estendido. Então, num outro Você, encontro, você não se, continuamos. você não se estendeu, Rubens. Você trouxe com detalhes, emoção até, se é que podemos falar de emoção aqui, tratando da alma que pensa e tudo, mas trouxe com tanta veracidade, com tanta importância, com tanta profundidade, esse produto dessas cabeças, desses espíritos absolutamente inimagináveis para todos nós, ainda hoje, naquela época, eles trazerem tudo isso, e também como a sua explicação nos traz com esse detalhamento todas as pontes que hoje nós podemos estabelecer como desdobramentos desses pensamentos, dessas ideias. Nós agradecemos muito a você, Rubens, por essa magnífica, profunda exposição sobre o Platão e nós aguardamos os próximos capítulos, como sempre. Quando você falou sobre a totalidade dos processos de geração, provém dos opostos, porque é tudo cíclico. E aí você fala do processo de mudança. Em todo essa tua explicação, inclusive agora no final também falando sobre o devir, sobre a mudança, o Heráclito tem aí essa importância no pensamento deles? Sem dúvida, o Heráclito ele é mencionado até pelos órficos. Então, essa questão da mudança, né? O Platão problematiza isso, dizendo, ele faz uma síntese entre o Heráclito e o Parmênides, Isso. porque embora tudo esteja em permanente mudança, por que que o conhecimento da verdade é possível, sendo que a verdade é verdade de algo imutável? Por que que nós podemos conhecer leis imutáveis, né? É aí que ele concilia o Heráclito com o Parmênides. Sem dúvida, o Heráclito, o Platão, concorda que as coisas estão em mudança, mas, embora elas estejam em mudança, nessas mudanças há algo que permanece sempre o mesmo. Isso que permanece sempre o mesmo são leis, são regras que são imutáveis e que isso justifica a possibilidade do conhecimento, né? Sem dúvida, Heráclito foi um, um precursor do próprio Platão, assim como Pitágoras, né? Então, eu vejo esses filósofos, principalmente Sócrates e Platão, como uma pleiade de homens que vieram com a missão de criar categorias mentais que não existiam, para preparar, né, a humanidade para a compreensão do mundo espiritual, né? Eles vieram com essa missão e possibilitou até o surgimento do cristianismo, cuja os primeiros teólogos eram filósofos também, né? Mas, sobretudo, a, a questão da reencarnação e das múltiplas vidas, né? Isso, fundamentalmente, foi Pitágoras, Sócrates e Platão. É tão impressionante, né? Para tomarmos só duas questõezinhas, entre aspas, questõezinhas,
O mundo das ideias de Platão e a razão suprema de Sócrates emblematizam essa, digamos, não só essa época, mas essa também não é uma fase, é uma realidade. Sim, ideias em Platão não são uma duplicação inútil, como diz o Aristóteles, do mundo visível, mas ideias são a verdadeira realidade e a causa, elas são causas da existência, né? Então, Platão está propondo aí uma teoria de causas, mas o que é fundamental ali no início do Evangelho é que essas concepções abriram categorias mentais, tornaram a moralidade possível, a Isso, moralidade. perfeito. Rubens, quando você falou no segundo argumento da reminiscência, você falou, claro, no tempo da vida, termos sensoriais, o tempo da alma, com a totalidade da alma, com a memória e o registro das experiências sensíveis, etc., inclusive no plano espiritual. Você diria, não diria que o Jung se inspirou nisso, mas você diria que no desdobramento ao longo do tempo das ideias, isso acabou desabrochando no Jung? Ah, sem dúvida, o Jung, nas suas obras, eu assim, não concordo exatamente com a recepção, a leitura que ele faz do Platão, mas Platão foi uma fonte de inspiração porque ele é muito mencionado pelo Carl Jung, né? O Jung, inclusive, afirma que o Cristo, né, é um arquétipo do inconsciente, né, como um símbolo da totalidade e da perfeição do céu. Mas eu penso sim que Jung, tendo tido uma erudição gigantesca, né, da, da, do misticismo antigo, não, do gnosticismo, ele tinha fragmentos, os evangelhos perdidos, depois ele doou, né? Então o Jung estudou a alquimia, então esses processos místicos e também o platonismo. Essa erudição gigantesca do Jung também eu entendo como compatível com a como ele viveu num movimento em que no momento em que o positivismo, né, o próprio Kardec, que exaltavam a razão acima e o materialismo acima de todas as coisas, ele cede um pouco para o positivismo, mas ele pode ser compatível, sim, com a doutrina espírita. E certamente Platão o influenciou, inclusive ele tem Exatamente. um escrito sobre a crença nos. E quando você falou nos pressupostos, um dos pressupostos desse argumento da reminiscência, você falou na anamnese ou anamnesis, né? Quando você falou sobre isso, sobre o gatilho para as lembranças e tudo mais, isso me fez lembrar o Ulisses, de James Joyce. Para quem está nos acompanhando aqui sobre como essa, como um objeto ou um dado da realidade objetiva, concreta, traz lembranças e traz reminiscências, principalmente naquela cena em que o Ulisses vê umas florezinhas no, no avental da mãe que estava cozinhando. E aí isso desenvolve-se tudo, e nós sabemos que Ulisses é um momento, uma reminiscência, uma lembrança, uma série de lembranças de uma.
pessoa, e é um livro desta grossura, né? Quer dizer, tem muita coisa aí desenvolvida, e também do Proust, né? La Recherche du Temps Perdu, a procura do tempo perdido. O que que você acha disso? A literatura é pródiga, né, de exemplos que podem reforçar isso, né? Ulisses, que é um livro enorme, né, Enorme. se passa num dia só, né? Então mostra até que ponto que esse disparo de rememorações não pode chegar. E a Madeleine lá do Proust também, né? Quando ele coloca a bolachinha na boca, ele dispara um fio de recordações, né? É exatamente isso que o Platão fala, né? Mas essas reminiscências, elas se reportam a experiências da própria vida. O que o Platão faz no segundo argumento é dizer que, além de nós termos essas reminiscências provocadas por gatilhos sensoriais que desencadeiam também emoções e processos emocionais, nós também temos a reminiscência de experiências anteriores à vida, né? É essa que é a questão do Platão. E que o verdadeiro conhecimento oriundo da reminiscência é essa reminiscência forte que remonta à pré-existência da alma, ou de suas experiências prévias a essa vida atual. Isso pode ser desenvolvido pelo esforço, é isso que ele está dizendo, né? E das funções da filosofia seria esse, né? Desenvolver essa capacidade de nós recuperarmos conteúdos importantes, tanto relacionados a conhecimento como a moralidade, né? Experiência, é, a virtudes que nós cultivamos, e que nós temos essa capacidade. Então, essa distinção que ele faz do tempo da vida e a totalidade do tempo é para justificar a possibilidade dessa reminiscência num sentido forte de recuperação e que também explicaria, né, o porquê um dos diálogos em que o Platão defende a reminiscência, ele chama um escravo do interlocutor, né, chama o escravo e vai mostrar que aquele menino que nunca tinha tido instrução nenhuma, ele ainda era menino, e nunca tinha tido ensino nenhum, soube, com as perguntas corretas, sobre resolver um problema que não é nada óbvio, de geometria. Se ele não aprendeu nada nessa vida, de onde é que ele tirou a capacidade para resolver esse problema? Aí Sócrates, bom, recorre às tradições antigas. A alma vive muitas vezes e nessas muitas vidas ele teria tido oportunidade de conhecer aquelas coisas. Isso explicaria o fato de que pessoas como Pascal, por exemplo, aos 8 anos, conseguisse demonstrar todos os teoremas de Euclides sozinho. O fato de Mozart, aos 4 anos, tocar piano e compor música, né? Então, a experiência, a vida não explica isso, né? Então, com essa doutrina da reminiscência, o Platão mostra que nós, com esforço, nós podemos resgatar essas experiências anteriores e que possam ser decisivas para a evolução. Isso. Quando você fala, Rubens, deixe-me localizar aqui minha anotação. A experiência concomitante de sensação ou de com uma reminiscência,
Eu estou querendo trazer essa questão para o que o espírito comunicante, a mesa mediúnica, traz de si mesmo. Não, acho que não estou sendo clara, mas acho que você me entende. Entendo. Na questão mediúnica, né, eu posso tratar disso em outro encontro. O Platão é muito mais econômico em relação a fatos que podem ser hoje lidos como experiências mediúnicas, mas ele fala muito em estados alterados de consciência e É o defende, processo, né? O processo. sim, realmente há um elemento, uma interseção ou uma sobreposição de conteúdos transmitidos por inteligências espirituais, né, externas, mas também que passam pelo equipamento psicossomático do médium, né? Então, de alguma maneira, toda comunicação ela teria este elemento, ah, uma espécie de ruído, né, que é provocado pela condição orgânica do médium, né, e pela própria alma dele. Algumas comunicações são mais diretas, né, com pessoas extraordinárias, né, como Chico Xavier, Ivone Pereira. Outras já são bem mescladas, e isso configura uma dificuldade de interpretação, né, para que nós possamos separar. Outras são meras, ou são mais restritas a uma inspiração, né? No caso, é o próprio médium que usa as suas faculdades para, de alguma maneira, traduzir aquela inspiração, né? Leon Denis não escreve, não psicografava, mas ele escrevia inspirado. Como Ivone, Então, né? Como Dona Ivone. sim. E então é isso. Esse é um problema que surge da própria dimensão experimental, prática da, do espiritismo. É, a mesa mediúnica, quando nós conversamos com os nossos irmãos na condição de espíritos comunicantes, nós vemos que muitas vezes os espíritos que patrocinam, coordenam a reunião mediúnica, que nós sabemos são espíritos com grandes conquistas, porque é sempre uma reunião muito delicada, o espírito comunicante, assim, comum, sem ser um mentor e tudo, ele traz as reminiscências, as lembranças, tudo junto, entendo eu, ali no momento em que nós dialogamos com ele. E, naturalmente, que havendo necessidade e permissão, os espíritos orientadores da reunião fazem aflorar do nível da não consciência aquelas questões que estão ali condicionadas, guardadas, às vezes retidas, reprimidas no espírito comunicante. Era isso que eu estava, nisso que eu estava pensando. Entendo? Sim, sem dúvida. A condição da alma, Platão relata isso muito bem. Depende da maneira, do alimento que ela teve durante a vida, daquilo que ele alimentou e Isso. cultivou, né? Isso pode implicar um estado de confusão, de perturbação após o desenlace, né? E que boa parte da tarefa daqueles obreiros que tentam
recuperar e resgatar esses espíritos consiste em provocar a reminiscência das suas experiências passadas, que dariam sentido do porquê de certos sofrimentos e daquela condição, né, que seria uma consequência das próprias ações passadas, né? Então, a questão da reminiscência ela se estende para o mundo espiritual, né? E, e mesmo desencarnado, o espírito tem a necessidade de recuperar as suas experiências pregressas para que ele compreenda, né, a relação entre ação e consequência e se veja como um corresponsável ou principal responsável pela sua condição. O argumento da reminiscência nos ajuda a compreender isso. Uhum. Não estou resistindo aqui a umas questões suscitadas pela sua, essas questões trazidas por você. Quando você falou a noção do igual em si, que é possível somente se, porque é pensável, isso seria, ah, digamos assim, uma justificativa para o que nós, professores, usamos tecnicamente como simulacro, e a ciência também usa o simulacro? É, a palavra simulacro, né, no Platão, ela tem um sentido negativo, né, é fantasma, porque o Platão afirma que são imagens que elas já são concebidas para iludir. Mas eu entendo a sua questão, e é uma das práticas mais recorrentes do Platão, é para falar filosoficamente daquilo que está para além daquilo que nós não temos referentes, como a condição da alma após a morte. Ele usa experimentos mentais, né? Então, esses experimentos mentais, isso é recorrente no Platão. Ele usa imagens, e a palavra que ele usa para imagem, que pode ser um, um intermediário para a nossa compreensão, é eikon, que deu origem à nossa palavra ícone, né? Então, ele usa imagens o tempo todo, porque para falar filosoficamente de questões que nós não temos referentes imediatos na experiência. Mas, sem dúvida, a ciência usa experimentos mentais, sobretudo a ciência que vai para além da física clássica, da física quântica, a relatividade geral do Einstein. Só se pode falar disso através de imagens, experimentos e matematicamente. Isso. Agora, a matemática, de alguma maneira, para o Platão, ela faz parte da nossa arquitetura psíquica, pelo menos nessa condição humana. E por matemática e as noções de virtude, elas fariam parte da nossa arquitetura psíquica. É isso que ele chama de formas ou ideias. Aham. Você aguenta mais duas questõezinhas? Eu prometo que são só essas duas para não Não, te prazer. cansar tanto. Eu sei que é uma alegria a gente falar do Platão, essa estudar com você também é uma alegria muito especial. Quando você falou da noção do igual em si, somente pensável naturalmente, mas só pode surgir da percepção sensível, nós podemos lembrar aí a questão das verdades de fato e das verdades de razão, e nesse caso, e a estese?
Então, essa é uma questão que surge na modernidade, né, principalmente, e os modernos, eles fazem uma cisão radical entre razão e paixões, né? Isso. Mas essa distinção Platão não faz. Nós não podemos desenvolver a capacidade de pensar e raciocinar da alma se não formos movidos por, pelo desejo mais elevado que é o amor. Então, Platão não separa o afetivo do intelectivo. Isso aparece com Hume, com Kant, muito forte, né? E aí essa dicotomia nos faz assim meio esquizofrênicos, né? O Platão não separa o aprimoramento psíquico dos sentimentos, né? Inclusive essa parte superior da alma, que é o logisticon, não é um intelecto puro. O pensamento não é pensamento puro. Ele é mesclado com desejos compatíveis e próprios da parte superior da alma. Então, quando nós vemos na literatura, nos romances, por exemplo, a questão da ideoplastia, né? A ideoplastia ela acontece pelo pensamento, uma construção do pensamento, mas é indissociável de, de afetos e desejos daquilo ou da própria condição moral, né, daquele que está pensando. Então, construções magníficas surgem por causa dos sentimentos elevados que estão juntos com o pensamento. Então, no meu entendimento, isso foi uma espécie de. Foi necessário na história das ideias para que houvesse uma libertação do obscurantismo e da opressão religiosa, né? Essa supervalorização da razão. Mas eu entendo que, se por um lado isso propiciou a oportunidade do desenvolvimento da ciência e a libertação do obscurantismo, da opressão do obscurantismo, por outro lado, isso culminou num materialismo cego, que dominou a maior parte do século XX, né? Então, nós sabemos a importância dos sentimentos, e, e isso em Platão é muito claro. E por isso que é importante nós unirmos, né, uma reflexão filosófica acerca desses precursores com a própria interpretação cuidadosa da doutrina. Isso. Prometo que agora é minha última intervençãozinha. É um prazer. Quando você falou sobre a visão do filósofo como aquele que ama o que não se vê, que é uma coisa tão linda. Mas o Paulo falou sobre isso, né? Sobre a fé. Ele disse que a fé é isso, é nós acreditarmos naquilo que nas coisas que não são vistas, nós não podemos ver. É, e falou mais, né? Ele disse que ah, nós temos que ter a fé, a esperança e o amor, E o que é amor, traduzido como caridade, mas ágape é amor, né? exatamente. Porque na Bíblia latina foi traduzido como caritas, mas essas cartas, esses textos do Novo Testamento foram escritos em grego, inclusive os evangelhos. E a palavra ágape em grego é o É um amor amor superior. superior, divino. Então,
mas que, enquanto somos vivos, precisamos da fé e da esperança. E no final restará só o amor. O amor. E não fala que Deus é amor, né? Então, o filósofo ama o objeto do seu amor, não implica a posse, porque ele jamais terá a posse da sabedoria. Implica sempre uma busca sempre continuada por uma condição de mais e mais elevada rumo à perfeição. E sem o amor como força, a força da evolução é o amor. E isso fica muito claro no Platão. Com o Aristóteles já aboliu isso. O Aristóteles inventou a lógica. E o Aristóteles não dá a menor importância para a imortalidade. É um filósofo, eu não digo que ele é materialista, porque tem uma concepção de um Deus, tá? Mas a concepção de alma dele é materialista. Então, foram Sócrates e Platão mesmo. E eu não vi, eu já fiz uma busca em todos os escritos, inclusive na Revista Espírita. Não há uma única menção ao nome de Aristóteles. É Nenhum. verdade. Não obstante, foi a grande figura para Tomás de Aquino na Idade Média. E o fundamento da teologia, né? Exatamente, É. exatamente. Ô Rubens, que maravilha, que alegria nós podermos ter você aqui no ICEB, com nossa gratidão pela sua exposição, pela, pela sua erudição e também pela constatação da beleza de estarmos diante de um companheiro, de um irmão, de um amigo que dedica, ou dedicou e continua dedicando a sua vida a essa espécie de escafandro na essência das coisas que vêm lá de trás para irem se desdobrando em emanações ao longo dos séculos em que a alma humana vai evoluindo através de todas essas questões maravilhosas que a nós é dado viver e também é nos dado conviver. Então, o ICEB está mais uma vez e será sempre agradecido a você, porque esperamos que você sempre volte ao ICEB para nos trazer essas reflexões profundas. Nossa gratidão, nossa alegria em tê-lo sempre aqui conosco. O Rubens e já esteve conosco na revista Cultura Espírita, trazendo inclusive com um destaque aquela sua aquele seu texto sobre a origem, como aquilo que está em o Evangelho, na citação dos, das ideias de Sócrates e Platão, e você fez um trabalho magnífico, que eu acho que é o único, que eu tenho notícia com esses aprofundamentos, e pedi isso a você, e você sempre dá conta dos nossos pedidos. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. O meu objetivo aqui foi só mostrar que, e eu me preocupo com isso, né? Uma tendência à ortodoxia ou dogmatizar demais os escritos de Kardec. Eu quis mostrar que mesmo uma passagem que apenas é vista como uma alusão histórica, né, no início do Evangelho, que se for aprofundado, se houver um cuidado, uma tentativa de compreensão, que isso enriquece muito o trabalho. Então, eu entendo que muito do que da codificação é uma espécie de fractal, ou seja, está ali para ser desenvolvido, né? Então, é preciso ter o cuidado de não fazer dessa codificação uma religião estática,
dogmática, né? Nós temos o dever, cada um na sua esfera de preferência, de desenvolver o que está ali sugerido, né? E o meu objetivo foi isso, né? Isso pode ser feito muito com Leon Denis, as referências de Leon Denis, a filosofia, isso daria muitos trabalhos, e esse trabalho da revista, ele é incompleto, na verdade, porque a segunda parte seria a identificação nos diálogos de cada uma das menções que o Kardec faz ao Platão. Isso eu espero ter oportunidade de desenvolver. Já estou te pedindo para fazer isso. Nós estamos aqui no ICEB com um dos nossos propósitos é trazermos de volta edições ICEB. E aí, se você fizer isso, nós vamos publicar isto, que é um estudo fantástico e acho que absolutamente original, inédito, que seja do meu conhecimento. Eu não conheço, e por isso eu acho que é importante. E é mesmo. E sempre à disposição para pensar junto, para colaborar com o SEB em quantas apresentações forem necessárias. Muito obrigada, Então, porque você também tem essa abordagem muito importante, que é de estabelecer os vasos comunicantes do mundo das ideias, não do Platão, mas o mundo das ideias que nós humanos fomos desenvolvendo ao longo do tempo no nosso esforço particular humano, para nós vermos os vasos comunicantes entre os pensamentos, as ideias, as coisas que foram sendo descobertas, entre aspas, sentidas, trazidas por essas criaturas que vieram aí ao longo dos séculos, nesse esforço, o esforço sagrado da evolução e da nossa experiência. Então, o ICEB, muito obrigada, Rubens. Até o próximo encontro. Nós temos ainda neste semestre mais 2 encontros com o Rubens Sobrinho e nós vamos continuar a valorizar e aprender muito com ele. Deus te abençoe. o encontro continua a partir do ponto em que eu parei, Exatamente. ok? Que a paz de Deus Grande permaneça. abraço. Para você também, para todos nós, rogamos, mestre querido, nesta oportunidade, a tua bênção por sobre o nosso irmão Rubens, por sobre todos nós que desejamos aprender a realidade do que somos em fundamento, em essência, através de teu evangelho, através da codificação, através do estudo incessante, profundo, de tudo que já nos foi dado viver e conhecer em nossas encarnações ao longo dos tempos. Graças te damos, mestre, rogando-te bênçãos por sobre o nosso irmão Rubens, por sobre o ICEB, por sobre todos os nossos mentores e todos os nossos irmãos em humanidade, sobretudo os que neste momento dramático, dessa encruzilhada civilizatória em que nós nos encontramos, desce, Jesus, tuas bênçãos por sobre os nossos irmãos em duras provas e expiações, aqui no planeta que tão amorosamente diriges. Graças ao nosso Pai, hoje e sempre, nosso coração pequenino ergue-se agora diante do teu.